Olá pessoal, hoje eu vou continuar falando sobre ameaças. Eu vou completar esse assunto hoje, porque no vídeo passado, que eu gravei ontem, eu falei sobre as ameaças de forma geral. Hoje eu vou falar especificamente mais para os crentes, ou seja, para aqueles que estão em Cristo. Mas isso também, o que eu vou falar hoje também pode servir para muitas pessoas que hoje estão vivendo sobre ameaças. Porque eu vou usar aqui as Escrituras, um texto das Escrituras, para falar sobre esse assunto. Porque nas Escrituras existem alguns textos que falam sobre ameaças de diversas formas. E esse texto que eu vou ler aqui, que está aqui na primeira epístola de Pedro, é um texto que fala sobre ameaças. Uma ameaça que pode vir contra alguém que está praticando algo que é justo. E isso quer dizer que aqueles hoje que estão praticando algo que é justo, que é aprovado, que é certo, que é bom, essas pessoas também podem sofrer ameaças. E não é apenas aquelas pessoas que praticam coisas injustas, crimes, coisas impiedosas, enfim. Essas recebem ameaças sim, mas recebem porque estão fazendo coisas erradas. Mas será que aqueles que fazem coisas certas também podem sofrer ameaças? Hoje vocês vão saber disso aqui hoje, porque esse texto vai falar sobre isso. Então, é necessário entender essa questão, porque as ameaças, elas sempre acontecem, seja para qualquer pessoa, não importa se ela é crente ou não é crente, se ela é incrédula ou é crente, enfim, não importa qual seja a pessoa, para as ameaças não há acepção de pessoas. Infelizmente, essa é a realidade que nós podemos ver hoje acontecendo no mundo de forma geral. Então, é necessário entender isso, porque nenhuma pessoa, seja ela qual for, pode ficar amedrontada ou intimidada por essas ameaças. Principalmente aquelas pessoas que estão fazendo algo que é justo, tanto diante de Deus como diante dos homens. Então, é necessário entender isso. Porque se nós nos deixarmos levar pelas ameaças, ficarmos amedrontados, com medo, nós estaremos cedendo a esse tipo de pressão, digamos assim, que vem contra nós, tentando nos fazer ficar com medo. E isso, quando a pessoa sente medo por causa dessas ameaças, ela começa a se atemorizar, ela começa a ficar sem nenhum tipo de coragem, digamos assim, para poder enfrentar essas ameaças. Ela se deixa levar por esse medo. E isso é algo ruim, é algo nocivo para qualquer ser humano. Nenhum ser humano consciente deve deixar que isso aconteça. Por isso é necessário não ser intimidado por essa ameaça em tempo algum. Então é necessário entender isso. Porque aqueles que ameaçam as pessoas hoje em dia, eles estão agindo contra essa pessoa. Eles querem arrumar um jeito de silenciar essa pessoa, de causar mal para essa pessoa. Então eles ameaçam para ver se a pessoa vai deixar de praticar aquilo que estava praticando por conta das ameaças que sofreu. Então, ninguém pode viver assim nesse mundo. É necessário entender que ninguém pode se deixar levar por ameaças de ninguém, senão as pessoas não vão mais ter uma vida saudável, uma vida sem ter esse medo dessas coisas, dessas ameaças. Então, as pessoas que sofrem as ameaças, elas se sentem acuadas, nervosas, elas ficam aflitas, elas ficam em desespero. Mas
ninguém pode, em tempo algum, deixar que isso aconteça. Passar por isso, por causa de ameaças, é algo que ninguém pode deixar acontecer. Então, eu vou ler aqui esse texto que está aqui na primeira epístola de Pedro. Está escrito assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se for zelosos do que é bom? Ele faz uma pergunta aqui, porque o final desse texto aqui tem um ponto de interrogação, então é uma pergunta. Quem é que vos há de maltratar, se for zelosos do que é bom? Se você estiver se esforçando em cuidar daquilo que é bom, em praticar o que é bom, o que é certo, o que é perfeito, digamos assim, se você se aplicar a praticar essas coisas, quem vai te maltratar? Quem vai te ameaçar para te maltratar se você for zeloso do que é bom? Responda essa pergunta para si mesmo. Se responder essa pergunta, ninguém poderia me maltratar, porque eu estou cuidando em fazer algo bom para todas as pessoas. Então, ninguém poderia me maltratar por causa disso. É isso que deveria ser a minha resposta para essa pergunta. Então você dê a sua também. Mas aí o texto continua dizendo: Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Então, mesmo que você venha a sofrer por estar praticando algo justo, algo bom, algo certo, algo aprovado, algo que esteja de acordo com as leis civis do seu país, pelas quais você deveria ser louvado. Se isso estiver acontecendo, se você estiver sendo ameaçado por causa disso, você deve sim se considerar um bem-aventurado, porque é isso que a prática dessas coisas vai fazer você ser um bem-aventurado. E aí ele diz aqui, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças. Então, se você está conscientizado de que você é um bem-aventurado por praticar essas obras justas, não se amedronte em tempo algum com as ameaças dessas pessoas. E em tempo algum não fique alarmado por causa dessas ameaças. Não fique amedrontado nem alarmado em tempo algum. Porque a sua consciência está limpa. Porque a sua consciência não te acusa. Pelo contrário, a sua consciência te justifica, porque você está fazendo algo bom. Então, não fique amedrontado e alarmado com as ameaças das pessoas que querem impedir de que você continue praticando obras justas, obras perfeitas, obras exemplares. Então, não fique alarmado com essas ameaças, em tempo algum. Aí ele diz aqui: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, em você existe uma esperança. Essa esperança você tem que dar a razão da esperança que há em você. A razão da esperança é que você está fazendo algo justo, algo aprovado, algo certo. Essa é a razão da sua esperança. Então você tem que estar preparado para dar razão a todos aqueles que te pedirem da esperança que há em você. É isso que tem que acontecer. Todos têm que estar conscientizados disso, sim. E aí ele continua dizendo: fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que aquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, ninguém poderá, em tempo algum, dizer nenhuma indignidade a seu respeito, porque você está praticando algo justo.
Então, você nunca deve se deixar levar por esse tipo de coisa, porque as pessoas que te ameaçam por você estar fazendo algo bom, praticando justiça, elas é que têm que ficar envergonhadas de estarem te ameaçando, porque elas têm que saber que não podem difamar o seu bom procedimento em Cristo Jesus por causa disso. Se elas estão fazendo isso, elas estão fazendo algo errado. Então, é a sua consciência que conta. A delas está deturpada. Por isso que muitas dessas pessoas te ameaçam, porque elas não querem que você pratique algo justo mais. Praticar algo justo da sua parte, para elas, é algo errado. Então elas te ameaçam para você parar, elas querem te amedrontar, elas querem te alarmar para você não praticar mais coisas justas. Isso é justo? Não. Mas para elas é. Então você não deve se deixar julgar pela consciência alheia. É a sua consciência que conta. Se a sua consciência está limpa por você estar praticando coisas justas, não fique alarmado nem amedrontado por essas ameaças de ninguém. É isso que você tem que fazer. Você tem que se conscientizar disso hoje. E aí ele termina aqui dizendo: porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Se você estivesse praticando algo mal, algo errado, algo perverso, algo que prejudicasse outras pessoas, seria justo você sofrer ameaças, até mesmo de morte, de prisão, de tortura, enfim. Seria até justo. Mas como você não está sofrendo ameaça por praticar o que é errado, e sim o que é certo, essas ameaças são erradas. Elas vêm da parte de homens que não querem que você continue praticando algo que é justo. Isso não tem cabimento algum. As pessoas agirem assim. Não tem cabimento algum. Elas estão fazendo algo errado. A mente delas está tão pervertida que elas procuram atrapalhar a vida daqueles que estão praticando coisas justas, ameaçando essas pessoas. Essa é a realidade que nós podemos ver no mundo hoje. Isso é bem claro. Então, nós devemos entender isso, que não podemos sofrer por praticar o que é bom. Não podemos sofrer ameaças por praticarmos o que é bom. Então, nós devemos entender isso. Essas pessoas que agem assim, elas estão erradas. Elas estão fazendo algo que não é certo. E elas têm que parar com isso. Elas têm que se conscientizar de que aquelas pessoas que praticam coisas justas não devem ser ameaçadas em tempo algum. E mesmo que isso aconteça, as pessoas não podem se deixar amedrontar em tempo algum. Não podem se deixar, como está escrito aqui, não podem se deixar serem, deixa eu ver aqui a palavra, não podem se deixar amedrontar e nem se alarmar em tempo algum por causa dessas pessoas. Então, o que nós devemos concluir com isso? É melhor continuarmos praticando o que é bom, mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que sejamos ameaçados, mas o que vale é a nossa consciência para com Deus e também para com outros homens, porque tanto Deus como os outros homens estão vendo claramente que estamos fazendo coisas justas. E essas pessoas que nos ameaçam, elas é que têm que se envergonhar dessa prática errada que fazem contra nós, nos ameaçando por praticarmos o que é justo. Então, nós devemos entender isso hoje. Todos têm que entender isso. É hora de parar com essas ameaças com aqueles que fazem coisas justas, práticas certas, boas, que beneficiam muitas pessoas. Então, é isso que eu queria falar aqui, porque
essas ameaças que acontecem todos os dias, isso já vem acontecendo há muito tempo. Porque esse texto que eu estou lendo aqui, esse texto foi escrito ainda lá no primeiro século da era cristã. Hoje já estamos no século XXI. Quantas e quantas ameaças já foram feitas e até cumpridas contra aqueles que praticavam coisas justas para beneficiar outras pessoas. Quantas? Se você olhar aí pela história, você vai ver que muitas pessoas foram ameaçadas e morreram por praticarem coisas justas. Enfim, essa é a realidade da humanidade em que vivemos. Existem pessoas que fazem isso. Mas nós não devemos nos amedrontar e nem nos alarmar por conta deles em tempo algum. Então eu espero que essa palavra sirva para encorajar, incentivar e estimular você a praticar coisas justas, coisas certas, coisas boas, coisas que possam beneficiar as pessoas, sem que você, em tempo algum, fique amedrontado ou alarmado pelas ameaças de ninguém. Então eu espero que isso possa ajudar você e eu espero que isso sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.